Domingo, Dia dos Pais chegando. Gente, quem tá animado aí? Você não tá muito animado não, mas tudo bem. Tá vendo? Pai não tem moral, né? Eu já falei, né? O filho sempre é da mãe, né? O pai que sobra, né? Mas enfim. Domingo, traga o seu pai para a igreja, tá? A gente está preparando aí algo especial. Vai ter self-point, vai ter uma palavra direcionada. Vai ser um tempo muito bom. Crie expectativas. Sessão 10, 18 e 20 horas, normal, os nossos cultos aqui. E hoje a gente está na nossa noite DNA. E eu quero sempre explicar um pouco, né, qual é o propósito da noite DNA. Gerar expectativa, alinhamento no seu coração. A noite DNA ela surgiu com o objetivo da gente falar um pouco sobre mentalidade, comportamento. Não algo apenas da nossa casa, mas do céu, amém? A oração que Jesus fez foi que aqui na terra seja como é no céu. E essa mensagem hoje é um convite para você enxergar como é o céu. Quantos querem que a terra reflita o que é o céu? A metade da igreja quer que a terra reflita o céu. Glória a Deus por isso. Eu espero que até o final todos queiram, né? Porque essa é a oração que Jesus nos ensinou a fazer, né? Do Pai Nosso, que seja aqui na terra, como é no céu. E existe algo de característica, de mentalidade, de característica lá do céu, do reino de Deus, da Jerusalém celestial, que me chama muita atenção, que é o espírito da excelência. Diga comigo, excelência. E se a gente fosse definir o que é excelência, seria fazer o melhor com aquilo que temos nas nossas mãos. Sim ou não? Excelência não é necessariamente você ter coisas de luxo. Você pode ser uma pessoa com poucas posses materiais, mas ser uma pessoa excelente, sim ou não? Porque a excelência não tem a ver com a sua conta bancária, com a sua cor de pele, com o lugar, o endereço, o seu CEP. Você pode entrar na casa de alguém que mora em uma periferia e a casa está limpa, está arrumada. Está comigo ou não? E você pode entrar numa mansão e está tudo sujo, bagunçado, a família desestruturada. O que é que está por trás disso? Uma característica que é uma característica do céu, do reino de Deus, que é a excelência. Deus sempre ele faz o melhor com aquilo que está nas mãos dele. E graças a Deus que a minha vida está nas mãos de Deus e a sua também. Então Deus sempre vai fazer o melhor com aquilo que está nas mãos dele. Significa que se sua vida está na mão de Deus, Ele sempre vai fazer o melhor com a sua vida. Deus não dá ponto sem nó, né? Deus não dá nenhum tiro que não alcance, né? Ele sempre atinge o resultado que Ele quer alcançar. E na construção dessa mensagem, isso que eu estou falando para vocês, teve um insight, né, que surgiu frutos de uma postagem na rede social, onde o nosso Jornal à Tarde local, ele fez um react, né? Uma reação de uma igreja. E eu vou passar para vocês aqui um vídeo bem rapidinho, porque foi através desse vídeo que gerou, né, essa mensagem de hoje. A gente vai usar isso como referência para fazer alguns levantamentos, questionamentos, né, e ver se faz sentido para você. Então presta atenção aqui na tela, bem rápido. Uma noite comigo na reunião das 20 horas da Reino. Eu sempre chego 30 minutinhos antes, geralmente essa reunião é bem lotada, eu gosto de ir antes pra pegar lugar bom na fila. E aqui a gente é sempre muito bem recepcionado, sala italiana, cafezinho, bolachinha, muita conexão com a galera, abraços, é um momento ótimo pra fazer amizade e trocar ideia. E eu que não sou boa nem nada, já vou logo pra fila porque eu quero garantir um bom lugar. Pausa aqui, mais abraços, mais carinho, conforme a fila anda, a gente vai conversando com o pessoal. Caso você não saiba, a reunião das 18 finaliza e 5 minutinhos antes das 20 nós somos liberados pra entrar. Eu acho mega organizado. Fora aqui, o povo é muito simpático, olha essa recepção, quando a gente passa por esses corredores, a atmosfera muda e a galera do worship leva a gente pra um lugar de intimidade com Deus incrível. Consegui um lugar bem na frente, pontualmente 20 horas a reunião vai começar. Tá, mas escutem isso. Pode vencer, o véu tu rompeste, a tumba vazia Pois é, impossível ficar parado nessa hora, tudo que eu queria era adorar. Após esse momento, nós somos direcionados a expressar nossa generosidade, ofertando junto com a igreja. Eu acho um privilégio poder participar de tudo que Deus tem realizado aqui. Olha o tanto de gente, meu Deus! Meus amigos, isso aqui é a Reino às 20 horas. Nosso pastor inicia a palavra do céu que tem para nossas vidas, e nesse momento eu não quero piscar e não quero perder nada. É impossível entrar nesse lugar e sair da mesma forma que entramos. Deus tem feito grandes coisas aqui, e você tem 4 reuniões aos domingos para participar. Às 9, às 11, às 18 e às 20. Me conta aqui, qual a próxima reunião você quer que eu te mostre? Até aí tudo bem, gente? Enfim, aparentemente um vídeo, né, comum, nada demais. Mas aí vem o Jornal à Tarde e posta assim, tem lugar para pobre nessa igreja? Eu parei assim,
Não entendi a conexão. Mas aquilo gerou algo no meu espírito e eu quero compartilhar com você que, na verdade, o que está por trás disso é o espírito da excelência. Normalmente eu não comento em nenhum tipo de postagem, nem de pessoa física, nem de jurídica como jornal. Mas aquilo mexeu tanto comigo que eu refleti e postei assim: mas o culto é gratuito ou é pago? Porque a pergunta era o quê? Tem lugar para pobre? Pobre pode entrar? Eu pensei assim, se o culto fosse pago, realmente não teria como, talvez, não teria condições de entrar. Mas, gente, o culto é gratuito, como você viu. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar. O que está por trás ali é porque, muitas vezes, a mídia, enfim, e às vezes até cristãos, eles olham para esse tipo de visão e eles se ofendem com o espírito da excelência. Tem pessoas que desde o início da nossa igreja dizem assim, não, essa igreja é para rico. Eu não tenho lugar nessa igreja. Mas quem foi que excluiu essas pessoas? Foi a igreja? Ou foi ela mesmo que se acha... Enfim, não sei. Você está comigo ou já foi? Entenda que o que a gente precisa entender... Vou voltar agora para o início. A igreja, ela é a expressão de Deus aqui na terra, sim ou não? Pronto. Deus, ele é espírito, amém? E as pessoas, normalmente, não conseguem ver espírito, ou algo espiritual. Uma forma, então, que Deus se revela à sociedade é estabelecendo a sua igreja. A Bíblia diz que a natureza, por exemplo, ela expressa ou manifesta a glória de Deus. Quando a gente está triste, cansado, estressado, a gente vai para o mato, ver cachoeira. Por quê? Porque aquilo nos conecta com Deus. A natureza, ela aponta para Deus. E quando você olha para a natureza, o que você vê? Um espírito muito excelente. É incrível você olhar para a criação. E a primeira coisa que eu entendo, então, é que Deus, ele é excelente e tudo que ele criou é excelente. Quem já fez o CNX Ensino aí? Lá você vai aprender, por exemplo, lá no Éden, né? Que Deus, ele vai criando cada coisa no seu dia. Aí ele termina o dia, Deus é um ser criativo e nós somos seres como ele é, criativos. Aí Deus cria algo e fala assim, bom, sol, bom, animais, bom. E no final da criação, ele vem a sua criação master, né? Obra-prima. Aí ele, não só com a palavra, mas com as próprias mãos, esculpe quem? Adão. Depois pega uma costela de Adão e vem Eva. E aí ele diz assim, ó, muito bom. Deus, ele cria e avalia a criação. Entenda que você precisa pegar essa primeira chave. Se você quer ter a mentalidade do céu, tudo que você cria tem que ser bom. E você tem que avaliar o que você faz. E você mesmo tem que dizer, rapaz, é bom o que eu fiz. Eu sei que o que eu estou fazendo é de excelência. Porque é assim que Deus cria. E aí Deus cria a humanidade e diz, não, isso aqui não é só bom, isso aqui é muito bom. Tudo que Deus faz é excelente. Em Apocalipse capítulo 21, verso 21, também tem uma outra chave que eu quero trazer para vocês. A gente começou lá no Éden, com a criação, tudo que Deus faz é bom, é excelente. E realmente... O Éden, eu não sei se você já viu aqueles livros, né? Cristal tem aqueles livros para a criança entender o Gênesis, você vê tudo lindo, bonito, aquelas árvores, o rio, e aí tem pedra de ouro no rio, aquela coisa linda, maravilhosa, que é a criação de Deus. Mas aí, Gênesis é o início, Apocalipse é o final. Antes de acabar a Bíblia, que acaba em Apocalipse 22, tem o capítulo 21 contando como vai ser o nosso futuro. Porque a Bíblia é um dos livros que aponta não só o que estamos vivendo hoje, mas o que vamos viver lá na frente. E aí lá em Apocalipse capítulo 21, verso 21 diz, as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de quê? A rua era de ouro puro, como se fosse um vidro transparente. Eu olho para o início da criação, tudo lindo, maravilhoso. Imagine o Éden. Eu olho para o final, não é o final, tá? Mas assim, as últimas passagens da Bíblia dizendo como que vai ser a Jerusalém celestial, onde a gente vai se encontrar com Cristo. E aí diz que
Eram 12 portas e as portas eram de pérola. Era uma pérola esculpida, imagina o tamanho dessa pérola, irmão. Para esculpir uma porta que não deve ser pequena, uma porta do céu grande, né? Esculpida de pérola. E aí de repente você anda por aquela cidade e a avenida lá paralela do céu é revestida de ouro. É um negócio tão brilhante que parece a Bíblia diz aqui, né? Um vidro transparente. Aí tem gente que entra em um ambiente que pode ser uma igreja, que para nós é uma forma de Deus se revelar às pessoas, ou pode ser na sua casa, pode ser na sua empresa, se você entender que a sua casa e a sua empresa, o lugar de trabalho, revela a glória de Deus, que tudo que fazemos aqui na terra aponta para Deus, que se as pessoas sabem que se nós somos cristãos, nós estamos representando a Deus, e as pessoas às vezes se escandalizam. E eu te pergunto, será que essa pessoa que se escandaliza, por exemplo, em ver uma igreja dessa, que está recebendo pessoas ali na fila, dando soda italiana, biscoitinho, será que essas mesmas pessoas que se escandalizam vão chegar no céu e vão dizer assim, que absurdo, rua de ouro, vai falar o quê? Que Deus é do diabo, que Deus é... Vai falar o quê? Porque, meu irmão, sinceramente, vai ter gente escandalizada no céu. Pronto, jornal à tarde, o céu também não tem lugar para pobre, né? Já que a rua lá é de ouro, pobre não vai entrar no céu. Você está aqui ou já foi? O que eu sinto com isso? Que tem gente vivendo uma mentira aqui na terra, se privando de viver o melhor, porque a palavra diz assim, ó, se quiserdes, primeira coisa, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A primeira coisa que a pessoa pensa, que não tem essa mentalidade, não, lugar excelente não é para mim. Irmão, que espírito é esse que está por trás de uma fala dessa? Onde Deus está se revelando, porque eu entendo que tudo que é excelente, a Bíblia diz tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, só tem uma fonte, irmão. Qual é a fonte? A Bíblia diz, vem do Pai das luzes e nele não há sombra, nem variação, não há dúvida. Tudo que é bom, agradável e perfeito vem de Deus. Ou seja, não tem nada excelente que venha do diabo. O diabo, ele pode, presta atenção nisso aqui, ó. O diabo, ele pode se apropriar de uma criação, eu e você, lá no Éden. Ele pode se apropriar, pegar o que Deus criou excelente e distorcer. Ele faz isso. Se você vê algo assim, pastor, mas está vendo aquilo ali, ó, excelente sendo usado para o mal, porque ele não cria, o diabo não cria. Ele pega o que Deus criou, o que o homem, que é uma criação de Deus, criou, e distorce, e usa para o seu fim. Aí sim ele faz. Ele é o rei da mentira, ele distorce. Não foi bem assim que Deus disse, isso é desde o Éden. Então cuidado com a mentalidade de você chegar em lugares excelentes, seja uma igreja, tem gente, vou fazer o que em Dubai, vou fazer o que em Paris. Eu estou dizendo que você tem que ir para lá, eu estou falando da sua mentalidade. Às vezes, Deus está querendo levantar você de nível, mas a sua mente está empurrando para baixo. A Bíblia diz que prosperidade e riqueza vem de ti, Davi falou. A capacidade para prosperar vem dele, e também para desfrutar as riquezas. Então ele nos dá capacidade para prosperar e enriquecer, e para desfrutar, para que você não seja tio Patinhas. Porque Deus quer que você tenha uma vida de excelência, irmão. Próspera, que você avance, que você governe. Gente, olha para o Éden. Adão, multiplica, governa, alarga a sua tenda, depois diz o profeta. Não impeça o crescimento da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua empresa. Aí vem a nossa mente, com o diabo lá, não, você não merece. Olha onde é que você nasceu. Você não tem nome de família. Priscila vai lembrar dessa história. Uma vez eu viajei com ela para fora, na Argentina, a gente foi lá e tal. E aí tinha um casal do nosso lado que era de Salvador. Um casal mais velho e tal. E era um restaurante assim mais arrumado e tal. Era uma noite especial pra gente, era alguma comemoração que a gente estava fazendo. Aí eu sentei na mesa. Aí o pessoal viu falando em português e tal. Vocês são da onde, de Salvador? Aí o cara olhou assim pra gente e falou assim, como é o nome da sua família?
O cara perguntasse como é seu nome, agora ele quis saber o nome da minha família. Lembra? Até hoje eu tô encaquetado com essa... Como assim? O cara tá o quê? Em 1800, em 1700? Porque eu senti ali que o cara queria ostentar, porque provavelmente ele era de alguma família nobre de Salvador e queria saber quem era a gente. Não perguntou o meu nome, mas o nome da minha família. Falei, Almeida, irmão. Vocês gostam, né? Enfim, essa história me marcou. E eu senti ali, né, uma certa soberba, enfim. Mas a primeira coisa que eu falei é que Deus ele é excelente, tudo que Deus cria é excelente. E aquele vídeo, né, da igreja, ele inspira muito, porque eu acredito muito que igrejas, elas precisam se preparar para receber pessoas. Quem aqui tem uma casa? Você mora em algum lugar, apartamento, casa, algum lugar. Quem mora em algum lugar? Pronto. É porque vocês não estão levantando a mão, então eu estou tentando envolver vocês aí na mensagem. Ninguém mora na rua aí não, né, gente? Misericórdia. Pronto. Quando você convida alguém para sua casa, normalmente você faz o quê? Limpa a casa, arruma a casa, prepara um cafezinho, o que for, ou um caldo de sururu, tá lá. Você faz o seu melhor. Só que às vezes chega na igreja, o povo fica achando ruim algumas coisas que uma igreja se propõe a fazer, como essa, e começa a vir aquelas conversinhas. Gente, mas se na sua casa você quer receber as pessoas bem, isso aqui a gente entende que é a casa de Deus. Eu não estou aqui apresentando o meu nome, eu estou apresentando aqui o nome de Deus. A pessoa chega nesse lugar para saber quem é Deus. A gente está aqui para revelar quem é Deus. A gente não é o caminho, a gente não é a luz, mas a gente sabe quem é o caminho e quem é a luz. Entende? Então, quando elas entram nesse lugar, o que a gente quer? Que elas se sintam no reino de Deus. Quando Jacó, ele tem aquela visão em Betel, né? Ele fala, ele viu o anjo ali subindo, né? E subindo e descendo, mas ele fala assim, tem uma frase específica, agora me ajuda aí os teólogos, que ele fala que é a porta do céu, algo nesse sentido. Esse lugar é, enfim, a casa de Deus, a porta do céu. Alguma referência aí depois, se puxar aí, vocês vão achar. Mas, parafraseando, ele teve uma visão do céu. Aquele lugar que ele estava marcou, porque existia um anjo, existia uma revelação. Ele contempla o que é o céu. E quando ele olha, ele fala assim, rapaz, que lugar lindo, que lugar especial, que lugar maravilhoso. Eu tive um encontro, Betel é justamente esse lugar, o lugar do encontro. O lugar onde eu vejo Deus face a face. E ele vê anjo, algo brilhando, ele vê o céu, e aquilo chama muito a atenção dele. Isso significa que, se a gente de fato quer viver uma igreja que revele a glória de Deus, precisamos ser uma igreja excelente. No nosso Eu Vejo diz, uma casa que faz da excelência, presta atenção, uma expressão visível da glória de Deus. Ou seja, parafraseando, dizendo de outra forma, se alguém vê algo excelente, essa excelência vai dizer o quê? Isso é de Deus, porque tudo que é bom, agradável, perfeito, excelente, vem de Deus. Ou seja, se a gente faz algo medíocre, a gente está desonrando, em primeiro lugar, Deus, que nos colocou nesse lugar para fazer o melhor com o que nós temos nas nossas mãos. Está aqui ou já foi? Agora, se alguém faz um casamento, se alguém chama alguém para jantar na sua casa, eu creio que convites vão chegar na sua vida hoje, amém? Alguém vai te chamar aí para comer em algum lugar, vai pagar aí uma salada, não vou falar hambúrguer não, porque a gente é fit. É só vai pagar uma salada, vai pagar um pote de whey para você. Quem convida, irmão, paga. Se temos uma visão excelente e estamos convidando, venho aqui para casa, quem é que vai pagar a conta? Ah, não, pastor, é a igreja que vai pagar. Eu estou procurando aqui, cadê essa igreja? Bate aí, é na parede? É essa igreja aqui? Isso aqui é a igreja? É isso aqui que vai pagar? É o palco que vai pagar? É a parede que vai pagar? Não, irmão. Se a visão é excelente, quem paga sou eu e você. Aquela soda italiana lá que ela falou que chega na fila. O visitante chega assim, ó, na fila, aí chega alguém lá, soda italiana. Eu tenho que pagar? Eu perguntaria, né? Não, é de graça. Obrigado. De graça, né? Até injeção na testa, né?
Irmão, mas alguém pagou por aquilo. Você está aqui ou já foi? Aqui eu vou abrir meu coração para vocês. Vamos fazer 10 anos já de igreja ano que vem. E sempre tivemos essa visão de excelência, não é de agora não, sempre. Isso é algo, enfim, da nossa essência. Quem caminha com a gente sabe. Se você for lá na minha casa, você vai ver que a gente faz tudo de excelente. Onde eu vou, eu quero fazer algo excelente. Não quer dizer ser luxo, é fazer o melhor com o que nós temos. Limpo, organizado, direito. Eu estava falando o que antes? Pronto. A nossa igreja vai fazer 10 anos. E às vezes, eu percebo um anseio que a gente construa um palácio aqui. E que tudo seja igual lá em Salomão, né? Quando a rainha de Sabá chega e vê aquele lugar... Ah, pastor, eu sonho que a CNX vai ser igual ao Palácio de Salomão. Amém, glória a Deus por isso. A pergunta que não quer calar é quem vai bancar isso? E o que nós estamos percebendo? A visão é excelente, mas quem paga pela visão é quem é da casa, irmão. Quando você chegou aqui, por exemplo, hoje, se você chega aqui pela primeira vez, você está sentado em uma cadeira, você está ouvindo um som através de um microfone, recebendo ar-condicionado. Você não se preocupou em nada aqui. Você sentou e está desfrutando. Mas teve alguém que antes que você estava aqui fez o quê? Investiu. Por quê? Porque a visão é excelente, ela precisa de alguém investindo, alguém patrocinando. Olha o que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 1 a 3. Davi, ele se propôs diante de Deus a construir um templo. E diz assim, ó, 1 Crônicas 29, 1. Então, o rei Davi disse a toda a assembleia, Deus escolheu o meu filho Salomão, e mais ninguém, ele porém é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio, presta atenção, não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. O que a gente faz não é para homens, o que a gente faz é para o, e se é para Deus tem que ser o melhor. Agora, entenda, pega isso aqui. O templo, ele não é feito para homens, é feito para o Senhor, mas tudo que eu faço para o Senhor é através de pessoas. Eu já falei isso aqui em algum domingo, não sei se foi o último aí. A Bíblia diz assim, ó, eu tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava preso e me visitou. Lembra disso aí? Tive sede e me deste de beber. Aí o cara pergunta, tá, quando foi que Deus teve fome? Quando foi que Deus teve sede? Quando é que foi que Deus estava preso? Quando é que Deus não tinha roupa? Ele fala assim, ó, todas as vezes que eu e você damos água a quem tem sede, você está dando para? Todas as vezes que você dá uma comida para quem tem fome, você está dando para? Toda vez que você visita alguém que está preso, você está visitando? Então, eu faço para Deus através de pessoas. Salomão está dizendo o quê? Deus deu uma visão de construção. Mas a construção, irmão, não é para homens. Vai ter homens no processo aqui. Quando o tempo ficou pronto, ele ficou pronto para os sacrifícios serem feitos, as ofertas serem levadas, enfim, o processo do templo, normal. Mas a visão era para Deus. Então, se a gente faz algo aqui nessa igreja, a gente precisa ter uma mentalidade, uma consciência. Não vem dar migué aqui, não vem ofertar qualquer coisa, não vem servir de qualquer jeito, não vem falar qualquer coisa e dizer assim, não, Deus só vê o coração. Não é bem assim. O que importa, pastor, é só a intenção. Não, o mundo está cheio de intenção, de boa vontade. Não. A gente tem que estar alinhado com a palavra de Deus, entendendo que tudo que eu faço, eu preciso entender que eu estou fazendo para o Senhor. Davi, ele tinha essa consciência. Ele entendia que se é para Deus, precisa fazer o melhor. Aí ele vai o seguinte, ó, continua lendo aí, acho que no verso 2. Forneci grande quantidade de recursos para o templo, o trabalho do templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, olha, materiais nobres, bem como ônix para os engastes, turquesas, pedras de várias cores, de todo tipo, pedras preciosas e mármore. É o que muitas vezes a gente está, né, achando que isso é luxo. Mas começou assim, desde o início. A excelência, mostrando a glória de Deus. Para quando as pessoas olhassem, entrassem, sentissem a glória de Deus naquele lugar. E ele diz assim, ó, além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego das minhas próprias riquezas.
mais ouro, prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que eu já tenho dado para esse santo templo. Irmão, Davi estava construindo algo e dando um exemplo. Ele falou assim, ó, nação de Israel, se queremos fazer algo para Deus de excelência, se queremos um lugar para que Deus possa habitar nesse lugar, a gente precisa bancar isso aí. A Bíblia diz que Deus, ele dá semente ao que semeia. Davi diz assim, ó, Deus tem me dado muitas sementes. E eu amo esse lugar, eu amo essa visão, eu quero construir essa visão. E a palavra diz assim, ó, porque eu amo a casa do meu Deus, o que motiva o que a gente faz aqui é o amor, eu vou abrir o meu tesouro e eu vou bancar. E a palavra diz que o povo se alegra com aquela atitude de Davi, e agora o povo também vai, Por quê? A visão de excelência, ela é paga por quem está construindo a visão. Aquele templo não foi pago apenas com as ofertas do líder, do rei Davi. Davi foi o primeiro. Mas toda a congregação, eles continuaram levando, até o momento que chegaram assim e falaram assim, ó, pode parar. Você imagina a gente chegar assim, gente, para de ofertar, tá bom, já deu. Já enviamos missionários para o mundo inteiro. Já colocamos aqui muito hospital na cidade, não precisa mais. Já temos aí orfanatos, não tem onde mais botar criança, acabou, não tem mais necessidade, porque a CNX está investindo em todos os lugares da sociedade. Só que parece uma utopia, né, hoje. E não deveria. Porque às vezes a gente quer ver as coisas acontecendo, mas queremos que alguém pague o preço. Jesus, ele queria uma visão, Deus queria uma visão de excelência, que é o resgate da humanidade. E aí o preço era alto. Deus falou assim, Jesus, você é o preço. Deus, ele sabe o que é pagar o preço por uma visão de excelência. E olha uma visão excelente. Pegar todo mundo que estava morto espiritualmente e através de um sacrifício, ter a possibilidade de todos reviverem, receberem o presente da vida eterna. Mas isso teve um preço. Toda visão que Deus te der vai ter um preço. E quem paga pelo preço da visão que Deus dá, sou eu e você. O que passar disso, irmão, é historinha. Se Deus, ele te deu uma visão de uma empresa, quem é empresário? Levanta a mão. Empreende de alguma forma, pequeno ou grande, não importa. Antes de você começar a vender o seu serviço, o seu produto, o que é que você faz? Capital inicial, social. Antes de você lucrar, você investe. Agora, engraçado, esse princípio está onde? Semeadura e colheita. Tudo aquilo que o homem semear é o empreendido, é o empresário. Semeou, vai colher. Porque a visão da empresa, Deus deu para você. Então você não vai querer que o seu cliente pague, nem tem empresa. Então você tem que primeiro pagar pela visão. Mas toda visão, quando você faz com excelência, você paga o preço, ela vai trazer um retorno muito maior, porque é assim com todo empreendimento bem feito, estruturado, o retorno que vem é muito maior do que aquilo que você plantou, sim ou não? Quem paga pela excelência é quem cria. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, não vou abrir, mas só para lembrar, conta um pouco sobre a igreja da Macedônia. E uma das coisas que me chama a atenção naquela igreja, nesse espírito de generosidade, de excelência, de fazer o melhor com aquilo que eles tinham nas mãos, Paulo fala especialmente para essa igreja, que eles eram muito generosos. E lembra que o contexto dessa passagem é que Paulo, ele era um apóstolo missionário. Ele ia para vários lugares, implantava igrejas, e aí ia cuidando, deixando pastores e tal. E esse serviço da igreja, ele tinha custos. As viagens de Paulo tinham custos, tinha que pegar barco, enfim, tinha que comer, tinha que andar, se hospedar e tal. E olha que engraçado, se você for estudar a Bíblia, vocês vão ver igrejas que nasceram através do chamado de Paulo, ou seja, em algum momento receberam a bênção de graça. E aí depois Paulo ia passando de novo. E aí, como é que vocês estão? Depois de 1 ano, depois de 2 anos e tal. Gente, o evangelho tem que continuar, tá? Foi de graça para você até aqui, mas agora a visão é sua. Se a visão é sua, agora você vai bancar. E aí ele ia de igreja em igreja fazendo o quê? Levantando oferta. Agora, teve gente que foi alcançada em uma igreja e na hora de participar da oferta para outros ministérios serem alcançados, não participava. E Paulo chega na igreja de Macedônia e fala assim, ó, eu louvo a Deus pela vida de vocês.
Porque vocês estão fazendo aquilo que é esperado de uma igreja. Vocês estão sendo generosos, mesmo em meio de severa tribulação, que era o contexto daquela igreja, uma extrema alegria, mesmo na pobreza, transbordou em rica generosidade. E ele começa a comparar. Isso me faz refletir. Quantas vezes nós somos alcançados de graça? Você não pagou nada para chegar aqui. Não é sobre isso. O maior preço, não é eu e você nem que estamos pagando, já foi pago. Difícil seria pagar o preço do sangue de Jesus, irmão, porque não tem dinheiro que pague. O maior preço já foi pago. A gente está aqui só tentando cooperar com Deus para que essa mensagem do Evangelho chegue. Deixa eu abrir um parênteses para você. Daqui a pouco eu volto aqui. Quantos aqui estão esperando a volta de Jesus? O arrebatamento, enfim, o processo final. Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus ele vai voltar, amém? O próprio Jesus disse que ele não sabe o tempo, porque isso compete apenas ao Pai. Perguntaram para ele quando ele, rapaz, eu não sei, nem eu sei. O Pai sabe. Só que ele deu uma dica. Eu vou voltar quando o Evangelho for pregado em todos os lugares. Isso envolve missões. Você está comigo ou não? Aí muitas vezes, olha a complexidade do negócio. A gente como igreja faz vigília e adora, é noite de adoração, de intercessão, de louvor. Ora vem Senhor Jesus, ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Deus está falando, gente, eu quero voltar. Eu quero voltar. Mas vocês não estão entendendo como é que é o processo da volta. Está escrito já o processo. O processo da volta não é quantas vigílias vocês vão fazer. Vai pegando aí. Para o bom entendedor, já pegou o que eu vou falar. Não é sobre a gente orar, ora vem Jesus, Maranata, lindo, glória a Deus, e válido. É válido a gente cantar, orar. Tá, mas quando eu saio de uma noite de adoração, quando eu saio de uma vigília, o que eu estou fazendo para levar o Evangelho aonde não foi anunciado o Evangelho? Para que, então, quando o Evangelho for anunciado em todos os lugares, para que quando eu e você, pastor, eu não quero ir, banque o missionário. Invista em missões, para quê? Para que o Evangelho possa chegar em todos os lugares e Deus possa responder a nossa oração do Maranata, ora vem. Porque se a gente ficar enclausurado, adorando, cantando, nesse espírito de religiosidade, de certa ignorância espiritual, Deus está falando para a gente assim, ei, o que depende de mim eu já fiz. Agora, a bola está com vocês, igreja. Quer que eu volte? Tem que investir para que missionários vão em todos os lugares da terra. Tem que comprar televisão, tem que comprar rádio. Para quê? Para que o Evangelho chegue. Porque eu só volto quando todo ser humano tiver a oportunidade de ouvir o Evangelho e tomar a sua própria decisão. Aí vem, mídia. Fulano, igreja tal compra uma rádio, uma televisão, aí um monte de crente, absurdo, pastor ladrão, não sei o que lá. Primeiro, você não faz nada. Está criticando quem faz, já não deveria fazer. Não oferta, não dizima, não ajuda o necessitado, porque quem fala isso não faz nada. Não faz. Vamos falar sério, aqui eu não quero te ofender, mas eu quero te chamar para a realidade. Aqui é um wake-up call, né? É um despertador, irmão. Pelo amor de Deus. Gostou, pastor Jean? Repete. Wake up call. Um despertador. Aí tem igrejas que estão prosperando. Em vez da gente falar glória a Deus, de alguma forma, alguma igreja se posicionou, comprando rádio, comprando TV. O evangelho está chegando onde não estava chegando. Abrindo igreja não sei aonde. Glória a Deus, em vez da gente fazer isso. Irmão, vocês estão aqui ou já foram em casa? Que tipo de igreja nós somos? A igreja que se compromete com a visão da excelência e está disposta a pagar o preço? Eu não sei quem chegou aqui e já viu, por exemplo, esse estacionamento que a gente adquiriu aqui do lado. Adquiriu em certo sentido, né? Não comprou. Está arrendado, né? Enfim, emprestado. Para que a gente possa usufruir dele. Mas quem lembra como era esse estacionamento? Irmão, parecia a Mata Atlântica, né? Você olhava assim, não dava nem para ver onde é que começa e onde é que termina. Aí a gente começou a mexer e tal, mexer. Aí começou a chegar naquela fase, arrancou tudo, as plantas, arrancou tudo, ficou aquele barro, né? Uma ribanceira. Aí o pessoal
E aí, pastor, já pode botar o carro? Eu falei, não, irmão, a visão de excelência, irmão. Imagine, chover, você descer no barro. Essa aqui é a primeira que vai dizer, não, eu não vou saltar do carro no barro, melar o salto, melar o tênis. Não vai. Eu fico pensando logo no visitante também, né? Imagina, o cara tá chegando na igreja, aí abre a porta do carro, pum, pé na lama. Pelo amor de Deus, irmão. Você tá aqui ou já foi? Talvez para você pode fazer, pastor, pô, isso aí não tá espiritual, não. A palavra começa quando? Para mim a palavra já começou há muito tempo, irmão. Deixa eu te entender. Ser humano, a gente está aqui para fazer o ser humano alcançar o que é celestial. Ser humano precisa ser estudado. Porque a gente não está aqui para converter o céu. O céu está... O céu não precisa de ser convertido, irmão. Deus não precisa de conversão. Quem precisa sou eu e você. Quem é todo confuso mentalmente. E as pessoas, elas chegam num lugar e qualquer coisa é desculpa para não voltar mais. E não é mais não voltar para a igreja. Se for só não voltar para essa igreja, tudo bem. Muitas vezes foi a única oportunidade que essa pessoa se deu para se permitir ouvir a palavra de Deus. Eu não vou ser responsável por uma pessoa chegar num lugar que Deus trouxe e ela nunca mais querer ouvir falar de Deus porque pisou na lama. Eu não vou ser responsável por isso. Principalmente se eu posso. Mais uma vez. A visão é chegar igual a Jerusalém Celestial, né? Revestir isso aqui de ouro, né? Pega aí a visão. Mas tá, hoje não dá. Mas assim, pô, não dá pra jogar uma britazinha, não? Tá comigo ou já foi? Foi lá, irmão. Tome caminhão de brita. Priscila falava assim, rapaz, não vai parar de chegar caminhão de brita, não? Pô, mas o espaço é grande. Porque a visão que Deus dá é sempre o quê? A visão que Deus deu, esse prédio aqui, não tem mais essa parede, não. Na visão de Deus, Deus está vendo até o final já. Ó. Eu vejo como Davi, Deus dá uma visão para Davi. Para Deus estava pronto já. Ele convocou Davi só para fazer existir aqui na terra, porque no céu, irmão, pega aí, ó, se está pronto no céu, é só uma questão de materializar aqui na terra. O negócio é quando não está pronto no céu. Tem muitos milagres que você precisa viver que já estão prontos. Mas está nas regiões celestiais. E a fé, ela faz o quê? Não está aqui. Você abre a geladeira, vazia. Mas existe uma provisão guardada para você, com seu nome, com seu endereço. Mas está nas regiões celestiais. A visão que Deus deu para Davi estava nas regiões celestiais. Deus falou assim, Davi, chama. Essa até é a tribo, né? Chama. Aí Davi faz o quê? Peguei a visão. Irmão, agora a visão recebida, espiritual, ela precisa se materializar. No princípio era o verbo era Deus, Espírito. E o verbo se fez, se materializou. E nós vimos a sua glória. Davi materializou aquela visão, construiu. E quem olhava, um dia chegou a rainha de Sabá e falou assim, que é isso, velho? Que negócio é esse aqui, meu irmão? A mulher, a rainha, chegou cheia de ouro, achando que ia chegar lá a se gabar. E quando ela chega lá, ela fala assim, rapaz, o que falaram para mim é muito menor do que é de fato. Isso aqui que você fez, Davi, é sobrenatural, irmão. E ela começa a reparar não só a estrutura, mas a excelência dos funcionários de Davi. As roupas, como que eles andavam. Salomão, né? O modo de falar, de agir. Leia lá, a rainha de Sabá. E ela chega, ela fica impressionada, irmão. E aí quando Salomão começava a falar, sabedoria, sabedoria, sabedoria. Quando ela sai dali, ela começa a compartilhar com todo mundo. A visão de excelência, ela atrai. A visão da miséria, repele. Você quer ver pessoas chegando no seu negócio? Na sua casa? Quer ver boas amizades chegando? Precisa ser uma pessoa excelente. Você quer andar com gente que está crescendo na vida? Ou o cara que... Você quer andar com gente o quê? Excelente, irmão. Que tem compromisso com o estudo.
que não está aí parado. Deixa Deus agir na rede espiritual. Não, irmão, você não quer andar com esse tipo de pessoas. Por quê? Quando você olha para uma pessoa e você fala assim, eu vou dar um exemplo aqui, que gosto muito dele, Thiago Brunet. Particularmente eu falo porque eu gosto, tá? Não estou dizendo que é Deus na terra, não, mas é uma pessoa que eu admiro. E um dia eu olhar para aquele cara e falar assim, rapaz, sábio pra caramba, apresentável, espírito, alma, corpo, empreendimento, enfim, um combo ali, né? Fala assim, rapaz, é isso aqui que eu quero ser. É isso aqui. Aí comecei a me aproximar, ouvir coisa e tal. Pretendo ir lá no Método Dash, enfim. O que eu estou trazendo para vocês? A visão de excelência, ela faz o quê? Te atrai. Quando você vê algo de Deus, Jesus, por exemplo, é a pessoa mais excelente que já existiu na Terra. E a palavra diz que as pessoas ouviam falar de Jesus e as multidões... Tinha gente que não tinha visto Jesus, mas a Bíblia diz que as multidões ouviam falar de Jesus. E aí diz que as multidões afluíam como um rio até Jesus, porque a excelência chama. E eu creio que espiritualmente, como o céu é excelente, eu sinto algo puxando assim, sabe, do céu para a terra. Foi isso que Jacó viu lá em Betel. O céu puxando ele assim, ó. Elias, Eliseu. Paulo sentiu esse puxão. O céu puxando, vem. Ele falou assim, rapaz, o céu é maravilhoso. Mas ainda tem algo aqui na terra para eu fazer. Eu quero ir, porque o que eu estou vendo está me chamando. A excelência atrai, o céu atrai. Por isso que quando você está no meio dos louvores, aquela adoração e tal, você... Igual a Lázaro, né? Eu vou subir. Cadê, meu irmão? Você que é bom ainda. Cadê Lázaro aí? Lembra, não? Ah, não é crente, não. Não é da época dele, não? Pô, irmão Lázaro, famoso, né? Quem lembra aí? Eu vou subir. A visão, né? Clamando ali, ó. Paulo disse assim, rapaz, o céu é lindo, mas não convém nesse momento que eu vá. Por causa de vocês, eu vou ficar. Porque a ideia dele é, eu vou. Tá me chamando, tá me atraindo. É a sarça. É a música da Gabriela Rocha, né? Atraídos pela tua... Essa aí você sabe, né? Pela tua presença. Porque a visão, irmão, é igual aquela sarça. As coisas espirituais, as coisas excelentes, a gente fala assim, meu Deus, eu preciso estar perto. Aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar. Tem gente saindo de casa, vindo para uma igreja... E às vezes nem conhece Deus, mas ela está ouvindo falar. Ouviu falar da CNX, ouviu falar de uma igreja legal, que tá fazendo a diferença, que não é só religião, é babá. Ela ouve e fala, rapaz, cada testemunho que eu vejo é isso. Ah, eu tinha um amigo, e o amigo era doidão, e aí ele foi para essa tal de CNX aí, a igreja da parede preta, que não tem mais porta, né, que é porta larga, já não tem porta. E aí começou a mudar, e eu vi assim, rapaz, que igreja é essa? Eu vou lá visitar. O que a visão está fazendo? Aí imagina, a pessoa chega, bota o carro no estacionamento, eu voltei, né, pra poça. Mas hoje não tem poça, não. Hoje... Entenda assim, ó, e pode melhorar. Pode melhorar, irmão. Não tô falando assim que a gente é perfeito, que não tem que melhorar, não. A gente pode, a gente inclusive quer fazer mais rápido do que tá fazendo. A questão é que, posso ser sincero com vocês? Igreja não é sobre sacrifício de poucos, não. É sobre todo mundo chegar assim, pastor, a visão é minha também, tá? E se a visão é sua, irmão, você paga pela visão. Eu posso ver Deus espiritualmente sério, atraindo. O espírito de excelência, ele é para que outra pessoa possa desfrutar. Pergunta, Deus ele criou todo aquele Éden para quem? Para ele? Irmão, Deus fez tudo perfeito, maravilhoso, e no final de tudo disse assim, ó, Adão e Eva, é de vocês, desfrutem. Deus cria uma visão excelente, mas Ele não criou para Ele desfrutar. Ele disse assim, Adão, a visão de excelência que eu crio, o modelo é esse. Você vai criar para que outros possam usufruir. Aí Deus faz Adão. Aí a Bíblia diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus vai continuar a criação. Vou fazer um complemento para Adão.
Alguém que auxilie, corresponda. Pergunta para você, depois que Deus fez tudo, fez Adão, Deus criou Eva para ele? Não, Deus criou Eva para Adão desfrutar. Você está aqui ou já foi, gente? Aí a gente faz um bazar, agora eu vou pegar pesado. Quem está comigo sabe o que eu vou falar. A gente cria uma visão espiritual. Doações por um propósito de um especial de Natal, para que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, através de uma forma criativa, diferente, lúdica, teatral, cheguem, gratuita, para quem veio. Mas a gente vai investir pelo menos uns 10 mil reais esse ano nesse especial. Só que aí, irmão, quem chega nesse dia tem uns bastidores. Você está comigo? Quem chega não sabe, talvez até depois ela vai saber, que a gente arrecadou 10 mil reais através de um bazar. Aí a gente vem com a visão de excelência. Gente, agora a gente quer fazer um bazar top, tá certo? Então quando você trouxer, traz algo de excelência, ou seja, não traz o que sobra. Traz algo que represente um presente de Natal antecipado. Porque na verdade esse presente do bazar vai ser revestido em dinheiro, para que lá no Natal a pessoa receba o maior presente que dinheiro não pode comprar, que é a salvação. Aí no corredor a primeira coisa que eu ouço é: as roupas da pastora já chegaram? Vou falar de novo. As roupas da pastora já chegaram? Você pegou a visão ou não pegou o que eu estou falando? Quer que eu desenhe? Ou você não entendeu? A gente está aqui trazendo uma visão. A visão não é sobre o que eu vou desfrutar. Não é sobre quanto que eu vou receber. Quanto que eu vou ganhar nesse bazar. O que eu posso me beneficiar. Deus não criou Éden pensando, o que eu posso me beneficiar? Deus não criou Eva pensando, o que eu posso me beneficiar? Tudo que Deus faz é para que alguém desfrute. Se a gente está fazendo um bazar, não coloque na sua mente o que você vai ganhar com o bazar, não. Não é sobre isso. A visão é para abençoar outras pessoas. E aí o entendedor que entenda o que eu falei, fique de pé no seu lugar. O que eu falar mais do que aqui é do homem. Feche seus olhos.